Eu quero deixar bem claro, para quem nasceu em Luanda, foi condicionado a mergulhar numa ideia que o MPLA fabricou e de forma inconscientemente nós acreditamos aquele ditado: o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Hoje há uma narrativa em que dizem assim: quem critica a UNITA está a criticar o povo, quem não está a favor da UNITA é contra o povo. Isso é muito perigoso. A UNITA está a fazer a mesma coisa que o MPLA sempre fez: colocar realmente o angolano contra certos angolanos que pretendem trazer uma mensagem diferente para tirar o angolano do estágio de macaco que se encontra. Primeiro, quando nós falamos de eleição, as eleições em Angola não são justas. O fraude eleitoral em Angola, ela começa antes mesmo do povo ir à urna para votar. Isto é que a UNITA deveria explicar para todos os angolanos, já que os angolanos, de forma irracional, confiam na UNITA. Mas como assim? Vamos lá. Primeiro, nas democracias, o povo tem que votar por opção e não por uma condição fome que condiciona o povo ir votar a um partido específico, que realmente é... Quer dizer, o povo é induzido a se direcionar à UNITA por causa da fome. Isso não é livre escolha. Isso não é uma liberdade de escolha. Isso é um condicionamento sistemático que colocam na cabeça do angolano para votar num partido específico. Isso não é livre escolha. Isso não é uma democracia livre, como vocês acreditam, como eu não acredito no conceito democrático, mas eu estou a usar essa narrativa democracia para fazer as pessoas compreender. Então, quando você me diz que foi indicado o William Antonei para fazer parte dessa conjuntura, eu fico um pouco decepcionado. Com quem? Com o William Antonei, porque eu pensava que o William Antonei tinha uma habilidade de discernir para compreender realmente a estratégia do MPLA. Agora, eu até quando vi isso, eu vi que o William Antonei não vai ser mais um em que o MPLA vai usar, porque a UNITA não terá mais desculpa de vir dizer é fraude. É aí onde a UNITA vai ter que concordar com aquilo que o MPLA quer. Não, perdemos as eleições. Mais ou menos assim. Não sei se consegue... Mas esta comissão eleitoral não é séria? Esses membros séria que foram integrados a esta comissão? Não é séria. O sistema eleitoral em Angola não é sério. O processo de voto não é sério. O processo de livre escolha não é sério. Porque nós, angolanos, tínhamos que ter primeiro um projeto. Projeto de quê? De estruturar Angola, conceder aos angolanos as mínimas condições básicas. Por exemplo, antes dos europeus instalarem a democracia na Europa, sabemos que eles vieram daquele processo da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estava totalmente destruído. O europeu que discerne teve a percepção que primeiro temos que construir casas para que concedemos à população, para que a ausência de habitação não seja o mecanismo para os políticos em época de eleição. Temos que criar a fórmula de como dar as condições básicas para o cidadão europeu, que é as questões alimentares. Logo eles conseguiram ver que o continente africano deve ser a peça principal que vamos extrair todo o recurso mineral para dar as condições básicas ao povo europeu. Só depois que a Europa concedeu as condições básicas ao povo europeu, ele instala o que nós falamos de democracia. Para quê? Para quando o europeu ir na urna para votar, vai votar como um cidadão livre, por opção e não por obrigação, fome ou por não ter abrigo, estás a entender? Não é o que acontece aqui. Nós aqui tínhamos que ainda criar um sistema que concede ao angolano 3 refeições por dia. Um sistema onde todos os angolanos tinham que ter habitação. Só depois dali podíamos falar de democracia. Por isso é que eu sempre falo, é a UNITA, é o MPLA, é as pessoas que foram escolhidas para fiscalizar e são todos charlatões, são todos brincalhões. Porque aqui estão a usar a pobreza do povo ou a miséria que o MPLA produz aos angolanos. Sabe para quê? Para motivar toda esse cardeirão de voto, eleição, democracia, mas tudo isso é baseado na pobreza, na miséria, na desgraça. Agora eu pergunto para os angolanos, vocês estão a discutir contra a miséria por quê? Vocês estão tristes contra o desabrigo, o distrato, o desemprego, o salário baixo, por quê? Se são essa degradação social que motiva todos nós angolanos que irmos na urna para votar. Então isso é uma estratégia de verde para fácil de governar. Por isso, no meu ponto de vista, tínhamos que ter um projeto que concede primeiro as condições básicas, porque estamos a falar condições básicas. O angolano não precisa ir na urna para ter as condições básicas. O angolano tem que ir na urna para ter além das condições básicas que acontecem em outros países. Por quê? Porque na Europa o europeu não sai ir votar para ter casa. Não sair votar para ter os seus filhos terem uma educação. Não, porque isso são as condições básicas. Quando um regime retira as condições básicas para motivar o povo à urna, esse regime é criminoso, é perigoso. E a oposição é conivente quando não traz o esclarecimento que o Moço Califa está trazendo. Okay. Então esta nova comissão em nada vai dar, no seu ponto de vista? É entretenimento.
é entretenimento, que significa distrair os angolanos da realidade. Mais ou menos isso. Okay. O que é que tem a dizer sobre a intolerância política que se verificou na província do Uíge? Primeiro, é aquilo que eu sempre falo. Nós, africanos, temos um hábito que quando os brancos falam uma palavra, intolerância, nós não compreendemos e sistematicamente absorvemos e começamos a bem reproduzir. Intolerância política, intolerância religiosa. Não existe nenhum ser, nenhum povo tolerante. O único tolerante é o Criador do Universo. Por quê? Porque este mundo tem dono. E quando nós não seguimos as regras do Criador do Universo, estamos a ser intolerantes. Todos nós somos intolerantes, baseando no conceito de regras que o Criador do Universo decretou. Por isso é que vem o sofrimento. Agora, indo um pouco no que você está aqui a questionar sobre o Nuís, primeiro, a UNITA é irresponsável, a UNITA é um partido sem juízo, especialmente o ACJ. Primeiro, eu não sei por que vocês dizem o MPLA é intolerante. Quando é que o MPLA nunca mostrou isso? Quando é que o MPLA nunca apresentou que ele é um partido intolerante? Quando? Na história deste país. Desde o Acordo de Alvor, o MPLA sempre provou, mostrou que é um partido intolerante. Não é assim? Bem claro. Então por que nós estamos preocupados sobre aquilo que o MPLA nos ajuda a perceber que realmente ele é intolerante? Quem tem que ser estratégico para não condicionar a vida das famílias nas garras do jacaré MPLA? É a UNITA, por exemplo. Quando o Liberty Chaka disse muito bem, lhes cederam 12 espaços. Eles não concordaram com 12 espaços que fizeram, porque não somos tão chique, ali faz muita poeira. Gente, era só aceitar e fazer ou argumentar as pessoas no lugar específico. Porque o mais importante é o quê? Era transmitir a mensagem num povo que é militante da UNITA. Não era a luxúria do lugar específico. Logo, eles testaram, o governo, queriam mostrar que tinham poder de alguma coisa enquanto que não tinham poder. Mas essa é a estratégia que a UNITA quer fazer. A UNITA quer fazer o que o Mondlane fez em Moçambique. Por quê? Vamos lá. Se a UNITA tem a plena certeza que vai vencer as eleições de 2027, por que tanto desespero? Vocês não conseguem perceber que a UNITA em 2022 não estava desesperado? Estava tranquilo, sem motivar agressões e outras coisas, sem motivar a arrancar bandeira. Mas por quê? A UNITA estava acomodada porque a UNITA tinha os partidos políticos ao seu lado, a sociedade civil ao seu lado, o povo angolano em seu lado, o bloco democrático, todos ao seu lado. Então a UNITA tinha certeza que poderia vencer as eleições no voto. Estava calmo. Então se hoje a UNITA tem a mesma certeza que vai vencer a eleição no voto, por que tanta esta pressa? Agora vocês têm que entender, este é o último mandato do ACJ. Depois desse mandato, o ACJ já não será o presidente da UNITA. Será removido, ou irá se remover. Pronto, o que o ACJ quer fazer? Ele quer dar aos angolanos aquilo que os angolanos estavam tentando pedir. Irmos à rua depois de 2022. Como ele não fez aquilo, agora ele quer que o MPLA realmente massacre uma parte dos angolanos, mata uma parte dos angolanos depois de 2027. Ele sabe que vai perder, porque para já outros partidos políticos já não estão aliados com a UNITA. Já não estão. Muitos líderes da sociedade civil que ontem estavam aliados à UNITA já não estão. Então o que ele quer induzir? O povo angolano ir à rua. Você dá para ver o discurso realmente do Nelite Quick num programa. É o discurso do Salupeto Pena. Também estava a trazer discurso musculoso, não sei o que, vamos soltar as tropas, vamos libertar o povo. É o mesmo discurso que estavam a trazer em 92. O Nelito Quick mostrou isso naquele programa. Então, o ACJ quer mostrar perante a comunidade internacional que o MPLA é um partido de assassino. Claro que é, mas para isso é preciso que se faça mais sacrifício de sangue. Meter os angolanos realmente à deriva, como escudo de canhão, para quê? Para a comunidade internacional vir arrancar o MPLA e colocar realmente o ACJ no poder. Mas não se esquecem, em Moçambique, a Frelimo matou muita gente. E a comunidade internacional dos direitos humanos viu isso e não disse nada. Então, o angolano tem que perceber o jogo dessa estratégia política. Mas por que chamas a UNITA de irresponsável neste ato? A UNITA é irresponsável. Foi a UNITA que mais sofreu? Sofreu aonde? Não viu os vídeos? Não, a UNITA não sofreu. A UNITA não sofreu. Nós também precisamos ser verdadeiros. A posição da polícia foi correta? A quem sofreu ali são os cidadãos angolanos que se vestem de militante. Quem sofreu ali é a polícia angolana que estava ali tentando esgotar-se de aconselhar, falar. Quem sofreu é o cidadão e a polícia angolana. Esses que deveriam ser ressarcidos. Foi a polícia quem estava, digamos, a coagir? Ou... Não, a polícia que estava a fazer o trabalho da dispersão. A polícia reagiu uma ação que surge realmente da UNITA. Quando nega o espaço que lhe é concedido por questões de vaidade, eu não vou fazer o discurso ali, porque aquele lugar tem muita
poeira. Então você estava a procurar um problema, uma confusão. E se olhares mais um pouquinho nos vídeos, os militantes da UNITA começaram a arrancar as bandeiras do MPLA. Será que os líderes da UNITA não estavam a perceber? Nós somos UNITA, somos um partido democrático e tolerante. O que eles deveriam fazer? Motivar os militantes da UNITA não subirem nos postos para arrancar a bandeira do MPLA. Simplesmente assim. O que a UNITA estava a mostrar? Estava tentando mostrar com esse ato ser diferente e respeitoso. Porque quando nós falamos de democracia e tolerância, não é só você tolerar que as suas bandeiras fiquem aqui. Mas quando você olha a bandeira do outro partido ao teu redor, mas você não se interessa com aquilo, significa que aquela bandeira para ti não tem muita significância. Mas as vidas das pessoas que lá estavam têm mais valor e mais importância do que uma bandeira. Logo, eu vou dizer aos meus militantes, não sobem ali, parem com isso, não é preciso. Deixem, vamos mostrar quem realmente nós somos. A UNITA não mostrou isso. Está a cobrar isso de quem realmente nunca foi na história tolerância, que é o MPLA. Então a UNITA é que está errado. A UNITA é quem errou. É que está errado. O que a UNITA deveria fazer? É isso que eu estou aqui a dizer. A UNITA teria, se fosse o ACJ, eu poderia entender a estratégia do MPLA, não ia morder na isca. A UNITA alega que queria realizar a atividade próxima. Mas a UNITA vai ter... ao seu comitê provincial. A UNITA vai ter que alegar isso. A UNITA vai ter que alegar isso para tentar apaziguar realmente a revolta dos seus militantes. A UNITA não vai dizer aqui, não, foi um erro da nossa parte, conseguimos. E que é normal. A UNITA é um partido de ser humano. Eu, se fosse a ACJ, poderia dizer sim, houve uma falha da nossa parte, o MPLA também exagerou nessa parte. Pronto. Simplesmente assim. Não, a UNITA é vítima desde 92. A UNITA é vítima desde 92. Sempre é o mesmo discurso. Mas pronto, mas não achas que a polícia teve muito excesso na repreensão dos militantes? Olha, quando vocês falam a polícia teve muito excesso, primeiro, vocês têm que entender a natureza da nossa polícia. A nossa polícia lidar com um povo que ao longo da história lhe foi ocultado ter habilidade de discernir, ter habilidade de leitura, ter habilidade de se comportar como um cidadão da Dinamarca ou da Noruega. Estás a compreender? Quando um povo realmente tem habilidade de saber falar, saber lidar, tem a compreensão, entende os seus direitos, coisa que não foi dada aos angolanos, esse povo é extremamente agressivo. É como se fosse realmente uma botija. Qualquer isqueiro que tocar ali, aquilo explode tão rápido. É aí que o MPLA prepara uma polícia, não uma polícia de proteção, uma polícia de contenção. Porque o nosso povo está preparado para agir de forma bruta. É aí que tem que se preparar uma polícia também que age de forma bruta, e não só em Angola. É só vocês verem o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos da América, quando aqueles manifestantes tentaram entrar, os irresponsáveis foram presos, muita gente levou bala ali da polícia americana, e aconteceu a mesma coisa quando o Bolsonaro tentou invadir Brasília. Também sofreu consequência. É só em Angola que a UNITA faz e desfaz e não dá em nada. Por quê? Porque o MPLA precisa da UNITA como oposição, para sempre trazer aquela narrativa que a UNITA fez guerra, que a UNITA não gosta de guerra, porque se o MPLA permitir que um outro partido tenha a mesma popularidade que a UNITA tem, e para isso o MPLA começa agora a trazer os podres da UNITA, o MPLA jamais vai conseguir trazer essa narrativa que o outro fez guerra, porque são um partido novo, de jovem, nunca fez guerra, tem uma outra mentalidade. Então ele prefere lidar com a UNITA do que lidar com um outro movimento que pode surgir. Ok. Moço Califa, por falar, sabe que a UNITA é o maior partido na oposição e pelo que está a passar, pensa que a UNITA está cada vez mais próxima do poder? Primeiro, irmão, é assim... São vocês que realmente, quando me questionam, usam muito a palavra UNITA. E as pessoas pensam que eu que venho aqui falar sobre a UNITA. Mas eu concordo, é muito normal, porque a UNITA é o maior partido da oposição. Pela idade que eu tenho, eu já vi, já presenciei muita coisa neste país. Para vocês que são nova geração, vocês não têm a mínima compreensão. A UNITA em Luanda já teve mais popularidade nos seus comícios do que hoje. A UNITA em Luanda já teve mais popularidade em 92 do que hoje. É só vocês começarem a entrar no YouTube, né? Escrever discurso do Salupeto Pena em Luanda, discurso do Johnny Savimbi em Luanda. Vocês vão conseguir ver que a UNITA já carregou tanta popularidade em Luanda. Lembre que nesse momento a UNITA tinha um exército, tinha um poder bélico. Neste momento a UNITA não dependia do MPLA para comer, tinha um poder financeiro que via dos Estados Unidos da América. Ainda assim, a UNITA não conseguiu realmente remover o MPLA. Imagina hoje, a UNITA depende de quase tudo
vindo do MPLA. Como é que essa UNITA vai remover o MPLA? Vamos lá. Nós estamos a caminhar num processo que vocês chamam de democracia. Para essa democracia ser exercitada, como muitos de vocês estão a ter programa e muitos jovens estão a surgir, é preciso que o MPLA crie essa degradação social para que essa população tenha uma falsa percepção que a UNITA é um partido forte. A UNITA não é um partido forte, eu me refiro intelectualmente. Porque para que um partido seja visto como um partido forte, é a capacidade dos quadros, capacidades estratégicas, capacidade de poder financeiro, né? E a capacidade de ter alianças internacionais. A UNITA não tem essas qualidades? A UNITA hoje já não tem. Havia no tempo do Jonas Savimbi. A UNITA considera-se o partido forte por causa de aglomerar tanta popularidade. Quando vocês compreenderem que esta popularidade está sendo aglomerada na UNITA por causa da fome que o MPLA produz, vocês vão entender que a UNITA não é forte. Agora, quando vocês dizem que a UNITA vai vencer as eleições de 2027, é muito bonito falar assim, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o MPLA se deparou com uma degradação em 2022. Ele foi estratégico. O que realmente o MPLA fez? Deu oportunidade a dar um partido político, ou permitir que um partido político que tem um homem com muita força, muita garra, pudesse também se posicionar. Hoje agora o MPLA não está a confrontar com a UNITA. A UNITA está a confrontar agora com outro partido. E o MPLA está descansado. Por quê? Porque a UNITA não foi estratégico. Era mais fácil a UNITA, de forma estratégica, esquecer o seu passado histórico e colocar este elefante na política como presidente da UNITA, para não permitir o MPLA dar um partido ou permitir que esse partido surgisse. Eu sei de que eu estou a falar, não quero aqui citar para depois não dizer assado e cozido. É isso que a UNITA deveria fazer. A UNITA tinha que pensar fazer a UNITA chegar ao poder e não um personagem específico. É isso que a UNITA tinha que fazer. Mas está a falar, qual é o